Você foi infectado por uma falácia contemporânea extremamente perigosa. É um tipo de contaminação doce que desce suavemente pela garganta, trazendo uma sensação ilusória de alívio e conexão imediata. Refiro-me à mentira de que a vulnerabilidade é, por definição, uma forma de força. Atualmente, a sociedade, o seu círculo social e até mesmo os manuais de autoajuda moderna insistem para que você se torne um livro aberto, que exponha suas cicatrizes e carregue suas emoções na ponta dos dedos, sob o pretexto de que a transparência gera confiança mútua. Eles estão profundamente equivocados. Na realidade fria e geométrica das estruturas de poder, a informação não é um convite à proximidade. A informação é munição de alto calibre. Ao se abrir indiscriminadamente, você está na prática entregando o armamento nas mãos daqueles que mais cedo ou mais tarde poderão puxar o gatilho contra você. Nicolau Maquiavel, o pensador que mapeou as zonas mais sombrias da consciência humana, já compreendia essa verdade há mais de 5 séculos. Ele entendia perfeitamente que no exato instante em que você revela a arquitetura interna da sua mente, seus receios, seus limites, suas intenções e seus planos, você deixa de ser um jogador ativo para se tornar apenas mais uma peça sendo movida no tabuleiro. Você passa a ser previsível. E na dinâmica implacável do poder, ser previsível é o equivalente à morte estratégica. Você pode acreditar que está criando laços. Eles, contudo, estão apenas coletando dados. Você sente que está aliviando o peso da sua alma. Eles estão apenas observando onde estão as fissuras na sua couraça. Isso não se trata de um delírio paranoico, mas sim de um exercício puro de reconhecimento de padrões. Observe a trajetória da sua própria vida. Quantas vezes um segredo que você sussurrou em um momento de intimidade foi transformado em arma contra você durante um conflito? Quantas vezes a sua honestidade foi distorcida para manipular o seu senso de culpa? É hora de parar de sangrar na frente de pessoas que não possuem a menor capacidade de curar suas feridas. Hoje nós vamos selar os portões da sua fortaleza. Vamos mergulhar nos 7 tipos específicos de informação que você jamais, sob hipótese alguma, deve compartilhar com quem quer que seja. Nem com amigos próximos, nem com colegas de trabalho e, frequentemente, nem mesmo com o seu parceiro de vida. Este é o domínio da ocultação estratégica. Ao final deste vídeo, você compreenderá por que as figuras mais influentes em qualquer ambiente não são as que mais falam, mas sim aquelas que são absolutamente impossíveis de decifrar. Vamos transformar você em um bastião inexpugnável. Antes de isolarmos esses 7 pilares, é crucial que você entenda a mecânica do mistério. Por que o oceano exerce tamanha atração sobre nós? Porque não fazemos a menor ideia do que habita as suas profundezas. Por que sentimos um calafrio diante da escuridão? Porque não conseguimos enxergar o que pode estar espreitando nela. O cérebro humano foi programado para respeitar e temer aquilo que não consegue compreender plenamente. Quando você se explica demais, você se apequena. Quando detalha cada aspecto da sua rotina, você se torna banal, comum. E as coisas comuns são invariavelmente tratadas com indiferença ou descaso. Maquiavel observou que os homens são tão ingênuos e tão focados nas necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe ser enganado. Ele não estava necessariamente incentivando a mentira deliberada, mas sim a curadoria da própria imagem, a criação de uma caixa preta ao redor da sua essência. O mundo pode ver o que entra e o que sai, mas o mecanismo de processamento, a fiação interna do seu caráter, deve permanecer oculta. Se as pessoas não conseguem visualizar como você processa a realidade, elas perdem a habilidade de manipular os seus resultados. Elas não podem apertar botões que não conseguem localizar. Você precisa parar de enxergar o diálogo como um confessionário e começar a vê-lo como uma partida de xadrez, onde cada frase é um movimento calculado.
Se você expõe sua rainha cedo demais, você a perde. Ao iniciar um novo relacionamento ou parceria, a maioria das pessoas sente uma necessidade urgente de sinalizar que possui um bom coração. Elas dizem frases como: "Eu jamais conseguiria demitir alguém, sou muito mole para isso." Ou "Eu nunca seria capaz de trair uma confiança." Você acredita que está demonstrando virtude, mas na verdade está desenhando o mapa das suas próprias limitações para um potencial adversário. Ao declarar exatamente onde termina a sua moralidade, você está informando ao manipulador o quão longe ele pode empurrá-lo antes que você reaja. Você mostra a ele a parede exata contra a qual ele pode encurralá-lo. Imagine que eu saiba que você detesta confrontos a qualquer custo. Eu usarei a agressividade para dominá-lo sempre, sabendo que você recuará para manter a paz. Se eu sei que sua honestidade é patológica, eu a usarei para extrair informações valiosas, ciente de que você não terá coragem de ocultar a verdade. Se eu sei que você não consegue dizer não a um favor, eu irei exaurir seus recursos até a última gota. Maquiavel defendia que um líder deve ser capaz de agir com extrema virtude ou extrema severidade, dependendo do que o momento exige. Ele não pregava a crueldade gratuita, mas sim a capacidade de exercê-la se necessário. Ao anunciar suas linhas vermelhas, você está gritando para o mundo: "Aqui está a minha fraqueza. Aqui minhas mãos estão amarradas. Guarde sua ética para si. Seja uma pessoa honrada na prática, mas nunca revele a extensão dessa honra. Deixe que os outros se perguntem se você é capaz de revidar. Um cão que late é previsível. Um cão que permanece estático, observando em silêncio absoluto, é temido. Ninguém sabe se ele irá lamber a sua mão ou rasgar a sua garganta. Mantenha a ambiguidade da sua capacidade de ação. Deixe que eles acreditem que, se você for pressionado, é capaz de qualquer coisa. Esse potencial de perigo é a única garantia real da sua segurança. Vivemos em uma era que idolatra a exibição do cansaço. As pessoas postam fotos trabalhando de madrugada, exibem a rotina de exaustão e reclamam da complexidade de cada tarefa. Elas buscam validação e piedade pelo seu esforço. Pare com isso imediatamente. Existe um conceito do cortesão renascentista, Baldassare Castiglione, chamado espresatura. Trata-se da arte de fazer o que é extremamente difícil parecer algo natural e sem esforço. Quando você revela o quanto teve que lutar para alcançar um resultado, você desvaloriza o próprio resultado. Você faz com que ele pareça pesado, como se você tivesse conseguido por um triz. Se você diz ao seu superior: "Passei 3 noites em claro para terminar este relatório", você acha que está mostrando dedicação. O que ele processa, subconscientemente, é: essa pessoa é ineficiente e quase não deu conta do recado. Se você diz a alguém em um encontro: "Levei 4 horas me arrumando para te ver", você acha que está sendo lisonjeiro. O que a outra pessoa ouve é: "Estou desesperado pela sua aprovação." Maquiavel e os grandes estrategistas da história sabiam que o poder deve parecer algo inerente, quase divino, e não o subproduto de suor e incerteza. Nunca compartilhe a luta. Guarde para si as dúvidas das 3 da manhã e os momentos em que tudo esteve prestes a desmoronar. Apresente apenas a obra finalizada, a vitória absoluta. Quando lhe perguntarem como conseguiu tal feito, apenas sorria levemente e diga: "Simplesmente aconteceu." Isso cria uma aura de competência que beira o sobrenatural. As massas seguem aqueles que fazem a vitória parecer inevitável. Se o virem sangrando por cada centímetro conquistado, eles o classificarão como um operário, nunca como um mestre. Esconda o processo de acumulação. Revele apenas o trunfo. Em momentos de insegurança, tendemos a falar sobre nossos planos de reserva para nos sentirmos mais seguros. Se este projeto não der certo, posso voltar para o meu antigo emprego. Ou,
Se as coisas ficarem ruins aqui, tenho um dinheiro guardado na casa dos meus pais. Você diz isso para acalmar os próprios nervos, mas ao compartilhar seu plano B, você assassina a confiança que os outros têm no seu plano A. Sun Tzu, na Arte da Guerra, falava sobre o terreno da morte. Ele afirmava que para que os soldados lutem com a fúria de demônios, eles devem ser colocados em uma posição onde não haja escapatória. Você queima os barcos. Você demonstra que a retirada é impossível. Quando você conta que tem uma rede de proteção, as pessoas param de apostar alto em você. Investidores não colocam capital em alguém que já está pensando em qual emprego buscará se a empresa falir. Parceiros não se comprometem totalmente com alguém que vive falando sobre o que faria se estivesse solteiro novamente. Além disso, se os seus adversários conhecem a sua rota de fuga, eles podem bloqueá-la antecipadamente. Se eu sei que seu plano de reserva é trabalhar para um concorrente específico, posso envenenar sua reputação naquele lugar antes mesmo de você sair. Se eu sei que sua segurança depende de uma conta bancária específica, posso atingir suas finanças. Sua saída de emergência é sua última linha de defesa. Ela deve ser invisível. Você deve transparecer um comprometimento total e absoluto. Deve parecer alguém que não tem outra opção a não ser triunfar. Essa convicção é contagiosa e faz com que os outros se unam a você, pois acreditam que você é uma força imparável. Mantenha o seu paraquedas sob o casaco. Se precisar usá-lo, use, mas não ande por aí exibindo a alça de acionamento para todos. Existe uma distância abissal entre ser inteligente e ostentar inteligência. O homem inseguro deseja desesperadamente que todos saibam que ele tem a resposta certa. Ele corrige os outros, interrompe diálogos, despeja fatos e exibe seu intelecto como um pavão exibe suas penas. Isso é uma tolice estratégica sem tamanho. Quando você revela exatamente o que sabe, você entrega sua vantagem competitiva. Você expõe os limites do seu conhecimento. A estratégia maquiavélica consiste em fazer-se de bobo, parecer ligeiramente menos perspicaz, um pouco menos informado e menos observador do que você realmente é. Por quê? Porque quando as pessoas acreditam que você é ignorante sobre um assunto, elas baixam a guarda. Elas falam livremente na sua presença, mentem achando que você não notará a inconsistência e revelam seus próprios esquemas acreditando que você é lento demais para conectá-los. Enquanto elas encenam o teatro delas, você está na plateia anotando cada detalhe. Nunca deixe que saibam que você descobriu uma traição imediatamente. Correr para confrontar alguém com provas é um ato emocional e fraco. Em vez disso, guarde a informação. Haja como se nada tivesse mudado. Deixe que continuem mentindo. Agora o controle é seu. Você pode direcioná-los, alimentá-los com informações falsas e aguardar o momento cirúrgico para deixar a guilhotina cair. A informação é um recurso não renovável. Uma vez que você diz, eu sei o que você fez, o valor estratégico dessa informação cai para zero. O elemento surpresa desaparece. Acumule conhecimento. Deixe que expliquem a você coisas que você já domina. Faça perguntas das quais já sabe a resposta e observe como eles respondem. Eles são honestos? Estão simplificando demais? Estão tentando manipulá-lo? Ao ocultar sua inteligência, você se torna um detector de mentiras humano. Você joga com um baralho completo enquanto eles pensam que você mal tem um par de cartas baixas. Você deve aprender que o dinheiro não é apenas um meio de troca, é um sistema de sinalização de dominância. No mundo das negociações, conhecer a real situação financeira de alguém é o trunfo definitivo. Você jamais deve compartilhar o estado exato das suas finanças. Esteja você afundando em dívidas ou nadando em ouro, ambos os extremos são perigosos. Se você revela que está passando por dificuldades, você atrai predadores. As pessoas farão propostas humilhantes, oferecerão acordos terríveis porque sabem que você está desesperado. O respeito por você irá evaporar.
Em nosso cérebro primitivo, a escassez financeira sinaliza uma incapacidade de extrair recursos do ambiente. Tem cheiro de fracasso. Você se torna um caso de caridade. E casos de caridade nunca recebem um assento no trono. Por outro lado, se você revela que é extremamente próspero, você atrai parasitas. Surgem imediatamente os sabotadores sorridentes. Amigos que precisam de empréstimos familiares com oportunidades de investimento mirabolantes. Pessoas que esperam que você pague a conta sempre. Pior ainda, você gera inveja. A inveja é a emoção mais corrosiva e destrutiva do arsenal humano. As pessoas tentarão derrubá-lo simplesmente porque a sua abundância as faz sentir pequenas e insignificantes. Maquiavel sugere uma névoa estratégica ao redor dos seus recursos. Pareça confortável, mas nunca desesperado e nem ostentador. Se estiver sem recursos, vista-se bem e fale com a confiança de quem tem posses. Se estiver rico, vista-se com sobriedade e fale sobre orçamentos rígidos. Mantenha-os na dúvida. Se um cliente não sabe se você precisa fechar o negócio para sobreviver, você detém o poder da negociação. Se ele acredita que você pode levantar e ir embora a qualquer segundo, ele virá atrás de você. A ambiguidade financeira permite que você negocie a partir de uma posição de força psicológica, independentemente do saldo real na sua conta. Eu percebo que neste exato momento, uma barreira interna pode estar se erguendo em você. É a voz da sua educação social, aquele sussurro condicionado que pergunta: mas viver assim não é solitário demais? Não é uma paranoia constante? Eu não deveria simplesmente acreditar na bondade alheia? Escute-me com a clareza de quem busca a sabedoria. A confiança não é um direito comum, é um artigo de luxo. E como todo luxo, o seu preço é altíssimo. Na arquitetura da vida, você só possui o verdadeiro privilégio de confiar quando sua base é tão sólida que uma traição seria incapaz de te derrubar. Não estou sugerindo que você se isole em uma torre de marfim ou que se torne um estranho para o mundo. O segredo não é a reclusão, mas a compartimentação estratégica. Tudo o que examinamos até agora, seus princípios morais, o suor do seu trabalho, suas rotas de fuga, a profundidade do seu saber e o estado das suas finanças, são as vigas mestras da sua existência. Se alguém atingir esses pontos com a força de uma marreta, todo o seu edifício desmorona. Mas agora, o terreno torna-se ainda mais íngreme. Os dois pilares finais são os mais sensíveis. Eles não estão na sua carteira ou no seu currículo. Eles habitam o núcleo do seu ser. São as verdades que você confessa apenas no silêncio da madrugada, mas que, se expostas, serão usadas para assombrá-lo sob a luz implacável do sol. Prepare-se. Estamos atravessando o último portal. Existe uma tentação imensa quando nos sentimos próximos de alguém, de criar laços através do ódio compartilhado, fofocar, falar mal de quem nos feriu, listar desafetos. Eu detesto meu ex porque ele me traiu. Meu antigo chefe era um tirano. Não suporto aquele sujeito ali. Você acredita que está desabafando e construindo uma aliança. O que você está fazendo de fato é exibir suas feridas abertas. Se você diz que odeia seu ex porque ele te fazia sentir inferior, você está revelando ao ouvinte: eu sou inseguro quanto ao meu status e valor próprio. Você está mostrando seus botões de gatilho. Você está provando que ainda está acorrentado ao passado. Um homem que gasta energia falando de seus inimigos é um homem que está olhando pelo retrovisor. O poder olha para frente. Quando você se demora em ressentimentos antigos, você transparece fraqueza. Parece alguém que não conseguiu superar o que viveu. Além disso, você envia um sinal de alerta para quem te ouve. Se você fala mal de pessoas com quem já teve intimidade, o ouvinte sabe que no futuro você poderá falar mal dele também. Maquiavel ensinava que você deve ou tratar os homens com extrema bondade,
ou esmagá-los completamente. Se você não pode esmagá-los, ignore-os. Mas jamais, sob circunstância alguma, reclame deles. Reclamar é o dialeto das vítimas. Ao compartilhar suas mágoas, você está carregando uma bolsa de veneno e despejando-a sobre a mesa. Isso te faz parecer amargo e instável. A mentalidade de quem está no topo é diferente. Se alguém pergunta sobre um desafeto, você diz apenas: desejo o melhor para ele, e muda de assunto. Isso é aterrorizante para os outros. Demonstra um nível de desapego quase inumano. Mostra que você está tão focado na construção do seu império que não tem tempo para olhar para as formigas que morderam seu calcanhar. Guarde sua lista de inimigos na sua mente. Nunca deixe que ela atravesse seus lábios. Use sua raiva como combustível para seus projetos, mas nunca como tema de conversa. O silêncio sobre seus inimigos faz você parecer invencível. Esta é a lei final e, possivelmente, a que você terá mais dificuldade em obedecer. Todos temos um grande plano, o sonho da empresa própria, o livro que queremos escrever, a mudança de país, a transformação física. O disparo de dopamina que recebemos ao contar nossos objetivos para alguém é viciante. Você diz: vou lançar meu negócio no mês que vem. A pessoa responde: nossa, que incrível! E você se sente bem. Você sente como se já tivesse realizado a tarefa, e é exatamente por isso que você vai falhar. Psicologicamente, quando você anuncia seus planos, seu cérebro libera os produtos químicos de recompensa associados ao sucesso antes mesmo de você começar. Você obtém a satisfação sem o trabalho, e sua motivação despenca. Estrategicamente, é ainda pior. Ao anunciar seu próximo passo, você permite que o mundo crie obstáculos. Vou me candidatar àquela promoção. Agora seu rival sabe que também precisa se movimentar. Vou investir nesta oportunidade. Agora seu amigo cético vai tentar te desanimar. Vou mudar de vida. Agora sua família vai te lembrar de todas as vezes que você não conseguiu antes. O seu projeto mestre é frágil, como uma semente. Se você desenterra a semente todos os dias para mostrar às pessoas que ela está crescendo, ela morre. Ela precisa do escuro, do solo e do silêncio. Mova-se nas sombras. Não anuncie o início, anuncie o resultado final. Existe um poder avassalador na revelação súbita. Imagine desaparecer por 6 meses, trabalhando arduamente e subitamente entregar um projeto que muda tudo. Sem promessas, sem fofocas, apenas execução pura. As pessoas ficam atordoadas. Elas não viram um movimento, por isso não puderam impedi-lo. Este é o caminho do mestre. Ele não fala do que fará, ele fala apenas do que já foi consolidado. Cobrimos os 7 pilares do silêncio estratégico. Se você vedar esses vazamentos, você para de desperdiçar poder. Você se torna um recipiente que acumula energia em vez de dissipá-la. Mas saber o que esconder é apenas metade da batalha. A questão real é: como navegar em um mundo que exige que você compartilhe? Como não ser transparente sem parecer um mentiroso? Como desviar dos olhos curiosos daqueles que dizem te amar, mas secretamente querem te controlar? Você deve usar a técnica da isca e desvio. Na aviação militar, quando um caça é alvo de um míssil perseguidor de calor, ele libera flares, iscas luminosas que distraem o míssil para que o jato siga sua missão. Você deve lançar flares conversacionais. É o conceito maquiavélico de simulacro. Criar uma simulação da verdade que satisfaça o observador sem revelar a realidade. As pessoas têm fome de vulnerabilidade. Elas querem ver sua bagunça porque isso as faz sentir melhor sobre as falhas delas. Se você parecer perfeito demais, elas vão escavar até achar sujeira. Então, dê a elas o lixo que você escolher. Se você está escondendo um grande movimento de carreira e alguém pergunta por que você está distraído, não diga nada. Em vez disso,
Confesse um problema menor e irrelevante. Para ser sincero, ando dormindo muito mal. Minhas costas estão me matando e isso está me deixando meio lento. Isso é um flare. É provavelmente verdade. É algo comum e vulnerável. A outra pessoa ouve isso e pensa: ah, ele é humano. Ele está com dor. A curiosidade dela é saciada com uma pedrinha e ela para de olhar para a montanha que você está escalando. Quando perguntarem sobre suas finanças ou planos, use a arma do tédio. Como estão seus investimentos? Não diga que ganhou muito nem que perdeu. Diga: sabe como é? O mercado está tão instável. Estou apenas tentando acompanhar a inflação para não perder poder de compra. É uma dor de cabeça técnica. Torne o assunto tão maçante e genérico que os olhos da pessoa percam o brilho. Ela mesma mudará de assunto por tédio. E quanto ao seu parceiro? A ideia romântica de transparência total muitas vezes leva a tragédias reais. Maquiavel dizia que o amor é um vínculo de obrigação que os homens rompem sempre que lhes convém. Ao contar tudo, suas maiores inseguranças, seus medos de infância, você está entregando uma arma carregada. Eles podem não usá-la hoje enquanto o clima está bom. Mas e num momento de raiva? Você só age assim porque seu pai te abandonou. Ou você nunca vai conseguir. Você mesmo disse que tem medo. Proteja seu relacionamento do seu próprio caos. Filtre o que é necessário. Existe dignidade no eu privado. Mesmo em uma união, deve haver um jardim na sua mente onde ninguém mais caminha. Esse mistério mantém o respeito e o desejo vivos. Se você for um livro totalmente aberto, você se torna previsível como um móvel da casa, familiar e ignorado. Se você sentir que vai enlouquecer carregando tudo isso sozinho, escolha uma única exceção com o rigor de um cirurgião. Não o seu melhor amigo, não seu amante. Escolha um espelho estratégico, um mentor, um consultor pago ou um diário. Alguém que não compita pelos seus recursos e que tenha competência técnica para te ouvir sem julgamento emocional. O diário é o confidente perfeito. Ele não fofoca, não inveja e não trai. Quando você para de buscar validação e para de se explicar, algo ocorre: a acumulação de presença. Como uma caldeira a vapor. Se todas as válvulas estão abertas, o vapor escapa com barulho, mas o motor não se move. Se você fecha as válvulas, a pressão sobe, o calor aumenta e as rodas finalmente giram. O silêncio cria essa pressão. As pessoas olharão para você e sentirão um peso diferente, uma intensidade nova. Em uma sala cheia de gente gritando para ser notada, quem silencia controla a gravidade. Você se torna um buraco negro. Atrai a atenção sem precisar pedir por ela. Esse é o espírito de quem está no topo. O mestre não precisa que a multidão concorde com a sua realidade. Ele a constrói em silêncio e depois permite que o mundo viva nela. Chegamos ao fim desta travessia. Se você ouviu cada palavra até aqui, você não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo. Você acaba de se separar da multidão que busca o alívio imediato da exposição e entrou no território seletivo daqueles que compreendem o peso do silêncio. Eu reconheço a sua resiliência. A maioria das pessoas desligou este vídeo nos primeiros minutos, incapaz de encarar a frieza da realidade estratégica. Mas você ficou. Você escolheu a lucidez em vez do conforto. Isso nos leva a uma provocação final. Se a sua mente é o único lugar onde você é verdadeiramente livre, por que você insiste em entregar as chaves dessa cela para carcereiros que chamam a si mesmos de amigos? A maior ironia do poder é que para ser verdadeiramente autêntico com o mundo, você precisa primeiro ser um estranho para ele. O mundo não quer a sua verdade. O mundo quer o seu manual de instruções para saber como te operar. Como um ato simbólico de que você agora faz parte do círculo daqueles que observam em silêncio, escreva nos comentários a frase: quem cala,
domina o jogo. Essa será a nossa senha, o sinal de que você compreendeu a arte da ocultação. Aproveite este momento de clareza e inscreva-se no canal para blindar sua mentalidade semanalmente. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Eu desafio você a apertar esse botão agora, não como um simples clique, mas como um ato de rebeldia consciente. Ao impulsionar este conteúdo, você está escolhendo espalhar a semente da resistência contra a ingenuidade moderna. É um pacto silencioso entre nós para que esta filosofia alcance quem realmente tem olhos para ver. Mas saber não é o bastante. O conhecimento sem compromisso é apenas curiosidade. Se você sente que está pronto para deixar de ser um espectador e quer se tornar um arquiteto da sua própria influência, eu o desafio a se tornar membro deste canal. É um convite para quem deseja aprofundar-se nas águas mais escuras da estratégia, um compromisso com a própria ascensão que poucos têm coragem de assumir. E para aqueles que não temem o que encontrarão no espelho, eu deixei um vídeo no final. Ele é o próximo degrau na sua evolução. Assista-o apenas se você estiver disposto a destruir a última ilusão que ainda te prende ao chão. Lembre-se, o segredo que você guarda é o seu trono. O segredo que você revela é a sua corda.